Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, eu já quero começar esse vídeo avisando que definitivamente esse vídeo não é para quem busca dicas fáceis, fórmulas mágicas, né? E muito menos para quem não dispõe de tempo, não dispõe de paciência para assistir 20 minutos de um vídeo. Então, se esse é o seu caso, fica totalmente à vontade para desligar, né? Buscar um outro conteúdo, um outro vídeo que esteja alinhado com as suas expectativas. E o meu objetivo não é soar arrogante, prepotente, não é nada disso, absolutamente nada disso. O que eu desejo é justamente me aprofundar num determinado tipo de assunto que eu considero extremamente importante para o desenvolvimento financeiro de uma pessoa. E obviamente para isso eu preciso de tempo, porque justamente esse vídeo é um vídeo muito mais reflexivo, porque ele vai falar não somente da sua saúde financeira, como também da sua saúde física e mental, né? Porque automaticamente a questão da paciência, que hoje em dia está totalmente escassa dentro da nossa sociedade, impacta diretamente a nossa saúde física e mental, né? Porque a ansiedade hoje em dia está tomando conta das pessoas. Então hoje a gente vive muito a cultura do imediatismo, né? das respostas rápidas. Então se de repente você está pensando em comer uma pizza, você pega o seu celular, né? Busca um aplicativo e esses aplicativos hoje em dia prometem que de repente a pizza, né? Ou de repente o seu lanche, a sua comida, ela vai chegar na sua casa em 15, 20 minutos, de repente no máximo meia hora. Então hoje a gente vive muito em função desse imediatismo, dessa resposta rápida, né? O mesmo vale para entretenimentos, para qualquer outra coisa. Você de repente deseja ver um vídeo, um filme, né? Você assiste hoje em dia o filme num vídeo. Então você pega o seu celular ou pega a sua própria TV, né? Entra num desses aplicativos também, né? Um desses sites, pode ser a Netflix, qualquer outro, e de repente num clique você já tem ali o filme à sua disposição. Então tudo hoje em dia, então tudo acontece muito rapidamente. Isso vem impactando de uma forma bastante preocupante a vida das pessoas, porque as pessoas não respiram mais, elas não têm mais paciência para aguardar absolutamente nada, né? E o que acontece com isso? O que acontece é que o nosso cérebro ele fica viciado, ele passa a entender isso como sendo um padrão, né? E a resposta do nosso cérebro é justamente gerar uma ansiedade absurda em nós, né? E o que acontece com isso? Dezenas, milhares de pessoas hoje em dia vivem problemas seríssimos de crise de ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai, porque elas vivem em função dessas respostas automáticas, dessas respostas imediatas, né? Então o problema da ansiedade se tornou um problema crônico na nossa sociedade, justamente porque as pessoas não têm mais paciência para absolutamente nada, né? A pressa, ela praticamente se tornou quase como se fosse uma nova identidade, né? As pessoas incorporaram esse ritmo acelerado nas suas próprias vidas, né? Então você pode observar que todas as pessoas que chegam para você e muitas vezes falam que não usam o celular, que tem um ritmo mais lento, você percebe que ela tem um ritmo mais lento, mais tranquilo de vida. Essas pessoas normalmente são vistas dentro da sociedade quase como se fossem grandes dinossauros, justamente porque elas parece que não se enquadram nos tempos atuais. Eu não estou falando com isso que as pessoas não devam usar celular, não devam utilizar aplicativos de fast food, não é nada disso, não devam assistir filmes na Netflix, não é nada disso. Eu estou querendo apenas te mostrar que quando a gente trata de assuntos relacionados às nossas finanças, é extremamente importante que os projetos eles tenham tempo de maturar para que eles possam realmente produzir os resultados necessários para as nossas vidas, entendeu? E essa ansiedade extrema que hoje em dia nós vivemos impacta diretamente esses resultados.
E impacta de que forma? Impacta de uma forma quase que imperceptível. Você acaba tomando decisões extremamente impulsivas, decisões emocionais, você não racionaliza. O que acontece com isso? Você oscila muito, né? Você perde o foco com muita facilidade. Então você não leva adiante uma determinada ideia. Então, quando você não leva a ideia de um projeto que você tenha como objetivo adiante, você não tem o que? A continuidade. Então, se você não tem a continuidade em relação a uma ideia, a um projeto, a tendência é grande a chance de que você acabe desistindo desse projeto, dessa ideia. E isso automaticamente faz com que você perca bastante tempo ao longo da sua vida. Então, esse abandono das ideias, essa desistência precoce dos projetos, né, faz com que você não alcance os resultados e continue estagnado na sua própria vida, né? Isso é nada mais, nada menos do que fruto dessa impaciência. Bem, e qual é o preço dessa impaciência, né, nas nossas finanças? Basicamente é perder dinheiro, né? Ou você perde dinheiro ou você deixa de ganhar. E tudo isso é justamente em razão desse imediatismo. Ou seja, o tempo inteiro você entra em redes sociais, você entra em canais aqui do próprio YouTube, ou então você esbarra com sites na internet vendendo a ilusão de que você vai ficar rico da noite para o dia, né? E na prática todos nós sabemos que isso não funciona, né? Que isso na realidade é uma falácia, né? Uma grande mentira. Mas as pessoas lá no fundo, elas querem acreditar que isso pode acontecer. E justamente porque elas ficam nutrindo essa esperança, é que elas acabam perdendo tempo e dinheiro com as suas próprias vidas, né? Ou nas suas próprias vidas, como preferir. Então, como é que as pessoas pensam, né? Elas pensam da seguinte forma: por que eu vou esperar muito tempo para, de repente, o meu projeto se desenvolver, se eu posso ganhar dinheiro e ficar rico da noite para o dia? Isso é o que a grande maioria das pessoas que estão endividadas, né, que estão enroladas financeiramente, acabam pensando e seguem nessa toada, né, nesse caminho de perder dinheiro e de se iludir com esse tipo de conversa fiada. E na prática as coisas não funcionam assim. Ou seja, tudo na vida precisa de um tempo para maturar. Então, quando você tem um projeto, uma determinada ideia, um determinado objetivo na sua vida, por que você precisa criar ansiedade em relação a esse projeto? Eu vou te dar um exemplo muito simples, né? Suponhamos que você tem um projeto na sua vida de montar um negócio, né? Nenhum negócio nasce assim da noite para o dia e instantaneamente ele começa a gerar dinheiro e já te faz rico. Não existe isso. Você vai abrir uma empresa, os primeiros 12 meses de uma empresa é um período de aprendizado. Você está conhecendo o seu negócio mês a mês ao longo de um ano. Você vai saber como é que ele se comporta em janeiro, em fevereiro, em agosto, em setembro. Meu avô já dizia isso para mim lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos. Ele dizia: antes de um ano você não conhece a sua empresa, você só vai conhecer a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto de vida, após os 12 primeiros meses, né? Depois dos 12 primeiros meses, né, depois do primeiro ano, você começa a desenvolver efetivamente o seu negócio, para que ele possa se consolidar. Então, os 5 primeiros anos de um projeto, de uma empresa, por exemplo, todo esse tempo tá totalmente atrelado, associado ao desenvolvimento e à maturação desse processo, desse projeto de vida. Então, se você tem esse negócio como sendo uma coisa extremamente importante para você, para a sua vida, por que você vai ter pressa? Então você tem que ir aprendendo, conhecendo, curtindo cada uma das fases do seu negócio. Se você tem um projeto de vida que seja, suponhamos, ser médico, você vai precisar passar ali 9 anos dentro de uma faculdade. Então, para que ter pressa? Não adianta você ficar ansioso. É um processo natural. Depois que você sai da faculdade, tem ali um período final, né, que você vai ter que fazer residência, né, o médico tem que fazer residência, né? Depois ele vai sair, ele vai começar a trabalhar, ou seja, é um projeto de vida, é para a sua vida inteira.
Então, para que ter pressa? Para que pensar em ficar rico da noite para o dia? Você tem que aprender a saborear, a curtir cada uma dessas fases. É assim que você consegue crescer na vida, é assim que você consegue se desenvolver na vida, deixando de lado a ansiedade e passando a entender o processo, a curtir o processo, a viver o processo, os seus projetos, as suas ideias, os seus objetivos, mas vivê-los de forma plena. Você pode reparar que quase sempre pessoas que são instáveis emocionalmente, elas têm uma dificuldade muito grande em consolidar os seus projetos, as suas ideias, né? Justamente porque elas ficam muito vulneráveis às armadilhas do mercado, né? Elas normalmente compram na euforia, vendem quando não devem vender, né? Elas simplesmente não conseguem consolidar suas ideias e seus projetos, justamente porque elas o tempo inteiro elas estão oscilando, elas não conseguem ter foco e não conseguem levar adiante um objetivo que elas têm na vida. E o que querem vender para você o tempo inteiro? Querem vender a ideia de que você tem que alcançar os resultados com rapidez, da noite para o dia. Querem vender a ideia de que você tem que ser uma pessoa extremamente bem-sucedida rapidamente, né? Então querem colocar para você, através dessa pressão social, né, dos amigos, famílias, né, familiares e por aí vai, parentes, né, conhecidos, né? O próprio marketing, a própria indústria vende isso o tempo inteiro para a gente, né? Então colocam para você que você tem que andar com determinado tipo de carro, com determinada marca de roupa, que você tem que frequentar determinado grupo social. E isso acontece de diversas formas possíveis. Acontece na empresa que você trabalha, dentro da empresa que você trabalha, essa cobrança social, dentro da sua própria família, né? Ou seja, através de comparações que são feitas constantemente. E isso é o que vem gerando essas crises de ansiedade na sociedade, né? Pessoas que vivem o tempo inteiro com crises de burnout, né? Hoje em dia está muito em voga, muito se fala sobre esses problemas de burnout financeiro, né? Pessoas que estão com a mente tão desesperadas que elas entram quase como se fosse num processo de colapso mental, né? Justamente porque as finanças não estão em ordem. E justamente é isso que causa toda essa desordem, né? Essa desorganização absurda que vem corroendo a sociedade de uma forma assim preocupante, né? Porque quando nós nos deparamos com números de que 70 e tantos por cento da sociedade se encontra endividado, realmente um caso quase que de saúde pública, né? Porque isso afeta a saúde das pessoas. Ou seja, o endividamento, os problemas financeiros causam inúmeros problemas, não é só questão de dívida, né? Pessoas têm problemas psicológicos por causa disso, pessoas terminam relações por causa disso, pessoas têm dificuldades de se relacionarem profissionalmente, afeta os seus resultados, enfim, o problema é muito mais, como se diz, muito mais sério do que se imagina, e ele se tornou crônico dentro da nossa sociedade. Então, por isso que é extremamente importante esse olhar mais tranquilo, mais sereno, mais paciente, né, em relação a todos os projetos, em relação a todas as ideias que nós desenvolvemos ao longo da vida. Meu avô já dizia que confiança não se compra, se conquista, né? E por que ele dizia isso? Justamente porque processos levam tempo, né? Ou seja, para você perceber o seu dinheiro crescendo ao longo do tempo através dos juros compostos, isso leva tempo. Para você construir a sua carreira profissional, leva tempo, não é da noite para o dia. Você precisa maturar, você precisa desenvolver, você precisa ter paciência para que isso aconteça, né? Para você construir uma reputação em relação ao seu próprio nome, né? Na sociedade, em relação às pessoas, leva tempo. Para perder a reputação é assim, ó,
rapidinho, mas para construir a reputação leva bastante tempo. Então, tudo na vida, para poder se consolidar, é necessário de tempo. E para você conseguir se desenvolver e desenvolver qualquer ideia que seja, qualquer projeto, qualquer objetivo que você tenha na vida, é necessário que você tenha paciência. E eu sempre faço a comparação da paciência justamente com essa ideia de que você deve curtir os seus projetos, deve saborear os seus projetos. Eu uso muito sempre essas palavras, porque é exatamente isso. Porque se os projetos são importantes para a sua vida, você não tem que ter a menor pressa de colocá-los em prática, né? De colocá-los em prática no sentido de obter os resultados rapidamente. Ou colocá-los em prática você pode colocar amanhã, até deve colocar amanhã, né? Mas eu estou falando no sentido de desejar obter os resultados com rapidez. Você não tem a menor necessidade dessa pressa. Então, aprenda a viver os seus projetos, a curtir os seus projetos, a perceber o crescimento dessas suas ideias, desses seus projetos através do processo. Porque uma das coisas mais legais na vida não é você chegar ao fim, né? Eu conquistei isso. A coisa mais legal da vida, a coisa mais bacana da vida é o processo. É justamente você acompanhar cada uma das etapas e perceber justamente o desenvolvimento e o crescimento. Eu quero que você tenha em mente o seguinte: consistência sempre supera a intensidade. Todas as pessoas que buscam resultados explosivos da noite para o dia, né? Quase sempre essas pessoas são eliminadas, elas saem do jogo. Em contrapartida, todas aquelas pessoas que têm calma, que têm tranquilidade, que sabem esperar, que têm paciência, normalmente essas pessoas constroem patrimônio. Você pode buscar exemplos, né, de pessoas de repente dentro da sua família ou pessoas que você conhece que falam: fulano ficou muito rico, ganhou muito dinheiro. Pode observar que uma das características dessa pessoa foi e continua sendo a paciência. Ela sempre fez uso da paciência no seu dia a dia. E como eu coloquei no título do vídeo, paciência enriquece, né? Mas infelizmente quase ninguém tem. E tem uma frase dentro do mercado, inclusive dentro do mercado financeiro, que é muito interessante, que diz o seguinte: em geral, o dinheiro, né, ele não perdoa erros, né? O dinheiro não perdoa escolhas mal feitas. Então fica com essa frase com você, né, na sua cabeça, para você entender que as decisões elas precisam ser inteligentes, elas precisam ser bem pensadas, que elas precisam ser cautelosas, justamente porque o que está em jogo é a sua vida e o seu futuro. Bem, isso era o que eu queria te passar hoje. Queria ter esse bate-papo mais reflexivo, né? Justamente porque o canal ele busca justamente a sua estabilidade financeira. Eu produzo os conteúdos com essa finalidade, né? Que você tenha uma boa percepção sobre a vida, sobre planejamento financeiro, né? Justamente para que você possa ter condições de construir um patrimônio para construir o seu futuro e o futuro da sua família. Eu vou dar dicas aqui ao longo dos vídeos, vou dar como eu já dei anteriormente, mas são dicas sempre muito, muito cautelosas, muito conscientes e muito mais voltadas para o seu desenvolvimento do que para resultados instantâneos. Eu não faço isso com a minha própria vida, então eu não passaria para você informações nas quais eu não acredito, né? Então, basicamente é isso que eu queria te dizer hoje, né, nessa nossa conversa. E se porventura esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, né? Porque você se inscrevendo no canal, automaticamente você é avisada dos próximos vídeos, tá joia? Super obrigado, foi mais uma vez um grande prazer gravar esse vídeo para você. Te espero no próximo, um grande abraço, tchau.